Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa transmissão da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Transmissão esta no qual nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, como temos estudado sempre às quintas-feiras, inicialmente lá na nossa igreja, quando ainda tínhamos a oportunidade de nos reunirmos no templo da Rua Sergipe 256, lá no Parque Paraíso, Itapecerica da Serra. E agora, aproveitando dessas ferramentas que estão à nossa disposição, utilizando a plataforma Jitsi e também o Facebook da nossa igreja. Então sejam muito bem-vindos, boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, aqueles que participam dessa transmissão, aqueles que nos acompanham pelo Jitsi, os irmãos da igreja, que possamos ter uma noite de estudo, de edificação, que possamos crescer na compreensão das Escrituras. Eu vou fazer uma oração inicial para que nós possamos pedir ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, para que possamos estudar a sua palavra, para que possamos ter a nossa mente aberta para entender a palavra do Senhor. Então feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome porque a Tua bondade e a Tua misericórdia têm nos alcançado. E mesmo nesses dias de isolamento social, nós não temos ficado sem ser alimentados pela Tua palavra. E a Tua igreja, ó Deus, tem se reunido nos lares, os irmãos têm se unido cada vez mais e aproveitando desses meios, dessas tecnologias que o Senhor nos coloca à disposição, temos aproveitado, ó Deus, para manter um contato, para edificar a Tua igreja. E aqui, com esse objetivo, nos reunimos agora, fazemos essa transmissão e pedimos a Tua graça, pedimos a Tua orientação, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, que o nosso entendimento do texto sagrado seja que possamos, ó Deus, de fato compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio do registro sagrado feito nas Escrituras. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para compreender as Tuas verdades, para sermos, ó Deus, alimentados com a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a vida dos nossos irmãos da igreja de Itapecerica e daqueles que participarem desta transmissão ou que assistirem essa transmissão. Que a Tua graça seja conosco. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na quinta-feira passada nós começamos a estudar o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo que marca um novo momento na narrativa que Lucas faz dos acontecimentos da igreja primitiva. Até aqui, Lucas tem se concentrado em falar sobre a pregação do Evangelho na Palestina, como a primeira igreja cumpriu a vontade de Deus de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Lembrando que o versículo 8 do capítulo 1 ele vai ditar para nós um roteiro de como interpretar o livro de Atos, porque é em torno desse versículo 8 do capítulo 1, que o livro de Atos vai se movendo. O texto, para quem não se lembra, é aquele onde o Senhor Jesus diz aos discípulos, aos apóstolos, que eles devem retornar para Jerusalém, até que eles recebam o Espírito Santo, e eles serão então testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os 8 primeiros capítulos dão conta de mostrar como isso foi feito. E nós falávamos também na quinta-feira passada que a igreja, de uma certa maneira, se acomodou, ela ficou circunscrita apenas à região de Jerusalém, a região da Judéia. E Deus ele utiliza-se então de uma perseguição movida pelas autoridades judaicas, perseguição que aconteceu logo após a morte de Estevão, para espalhar os discípulos. E um desses discípulos chega em Samaria e ali ele anuncia o Evangelho aos samaritanos. Isso está lá no capítulo 8. Esse discípulo é Filipe, um dos que fazia parte do grupo dos primeiros diáconos da igreja lá de Jerusalém. E Filipe então ele inicia o ministério de pregação em Samaria e como consequência da mensagem anunciada por Filipe, os samaritanos são alcançados pelo Evangelho e conhecem ao Senhor Jesus Cristo.
Mas antes de contar esse capítulo sobre a evangelização em Samaria, Lucas ele dá algum destaque a um personagem que vai aparecer aí no capítulo 7, que é Saulo, aquele que no versículo 58 do capítulo 7 é apontado como alguém que consentiu na morte de Estevão. O verso 58 do capítulo 7 diz: "E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram", referência a Estevão. "As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo." E no primeiro versículo do capítulo 1, o Lucas ele nos diz: "E Saulo consentia na sua morte." E depois de falar aqui sobre Saulo, né, de fazer essa apresentação desse personagem, Lucas entra na pregação do evangelho entre os samaritanos, ou no ministério de Filipe entre os samaritanos, e depois ao eunuco que caminhava, né, de volta à sua terra por uma rota no deserto. E no capítulo 9, então, ele vai retomar o seu personagem apresentado no capítulo 7 e mencionado no versículo 1 do capítulo 8, que é Saulo. E para nossa surpresa, esse personagem ele se apresenta ainda mais feroz, ainda mais violento do que é apresentado no versículo 58, melhor dizendo, e no versículo 1 do capítulo 8. Diz no verso 1 que esse Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E ele se dirige então ao sumo sacerdote, que era a figura principal do Sinédrio, né, a figura principal daquele tribunal religioso, pedindo a ele autorização, cartas de recomendação para que ele fosse até Damasco, que era uma cidade próxima, com o objetivo de prender os cristãos, os discípulos de Jesus, que naquele contexto ainda eram chamados de os participantes do caminho, ou os seguidores do caminho, como você pode ver aí no verso 2 do capítulo 9. E Saulo então se dirige até Damasco, e quando ele está chegando próximo da cidade, acontece um fato inusitado, algo que Saulo não imaginava, Saulo não esperava, que é justamente um encontro com Jesus Cristo, ou melhor, Jesus o encontra no caminho de Damasco. E Jesus então se revela a Saulo e diz: "Saulo, né, por que você me persegue?" E Saulo diz: "Olha, quem és tu, Senhor? Né? A quem eu estou perseguindo?" Saulo ele já tinha um palpite, ele já tinha uma ideia. E Jesus então fala: "Eu sou Jesus, a quem tu persegue." E aí nós vemos uma identificação entre Jesus e os seus discípulos, mostrando que é uma unidade, é uma união, né? Aquilo que na teologia nós falamos de união mística, uma união vital entre Jesus e o seu povo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? Ele é o nosso Senhor e nós estamos unidos a Ele, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou lá no capítulo 15 de João: "Eu sou a videira e vocês são os ramos, aqueles que estão ligados a mim, esses dão fruto." Então Jesus ele fala dessa união aqui também no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, dizendo que quando Paulo está perseguindo os discípulos, ele também está perseguindo o próprio Jesus. E Saulo, então, ele tem esse contato com Jesus, e isso acontece no caminho para Damasco. Uma luz intensa brilha no meio do caminho, e Paulo é envolvido por essa luz, e ele ouve dali a mensagem do Senhor Jesus. Havia algumas pessoas acompanhando Paulo, alguns judeus com Paulo naquele momento, mas os judeus que estavam com Paulo não viram absolutamente nada. E Paulo, então, depois de ter essa revelação de Jesus, ainda confuso, ele, quando abre os olhos, não consegue enxergar nada. É o que o texto vai nos dizer a partir do versículo 8. "Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco." Então Saulo estava cego, sem poder ver absolutamente nada, e ele então é guiado pela mão e vai para a cidade de Damasco, e fica ali 3 dias, né, nos quais ele nem come nem bebe coisa alguma.
E assim nós terminamos essa primeira parte de apresentar esse personagem. E Lucas ele vai falar de um desdobramento desse encontro de Jesus com Saulo. Fala de um outro personagem chamado Ananias, um personagem que aparece aqui. Era um discípulo que morava em Damasco, de nome Ananias, e o seu nome é muito significativo, né? O nome Ananias significa o Senhor é amoroso, né? Então é justamente esse homem cujo nome representa o amor de Deus, né? Que denota, que mostra o amor de Deus através de seu nome, mostrando que Deus é amoroso, que o Senhor é amoroso, que o Deus da aliança é amoroso. É justamente esse homem que Deus vai usar para justamente conduzir Paulo ou Saulo ao seio da igreja cristã. E a partir do verso 10 nós lemos: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, disse-lhe o Senhor numa disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e à casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então é até compreensível, irmãos, essa atitude de Ananias, o protesto de Ananias, porque a fama de Paulo já havia precedido a ele, né, em Damasco. Antes da chegada de Paulo a Damasco, todo mundo já sabia quem era e quais as suas intenções. Todos já sabiam, entre os cristãos, que Saulo estava indo para Damasco com o objetivo de prender os cristãos. Paulo queria pôr fim aos cristãos, aos discípulos de Jesus. E é compreensível, então, o protesto de Ananias. A missão que Jesus dá a ele é uma missão muito difícil, né? Nós podemos lembrar, por exemplo, aqui de Jonas. Eu falei sobre isso na semana passada. Jonas ele foi mandado ao povo de Nínive, que era justamente o povo, né, a nação que se levantava contra o povo de Israel naquele contexto. E Jonas ele não aceitou isso muito bem, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que a ida dele até os ninivitas implicaria no arrependimento deles e no perdão de Deus. E Jonas não achava aquilo correto, né? Ele não entendeu os motivos de Deus, ele não compreendeu que Deus era misericordioso e que salvaria os ninivitas, né? E como consequência, então, ele pega um navio para ir na direção oposta àquela mandada por Deus. E Jonas ele é esse exemplo que nós tomamos de alguém que desafia Deus, né? A ordem direta de Deus nesse sentido, mas nós entendemos todo o contexto que estava acontecendo ali para explicar a atitude de Jonas. Nós estamos dizendo que ele agiu corretamente, ele desafiou ao Senhor e sofreu consequências. Quem já leu a história de Jonas sabe que ele sofreu consequências em virtude dessa decisão de desafiar o Senhor. Mas eu estou querendo apenas traçar um paralelo, que é entre Jonas e Ananias. É claro que não na mesma proporção, mas no sentido de entender o medo, de entender o protesto de Ananias, porque ele sabia quem era Saulo, né? Ele sabia quem era esse personagem, qual era o objetivo dele na cidade de Damasco. Então ele encarou aquilo como uma grande surpresa. Sim, David. Qual foi o objetivo mesmo que Deus cegou Paulo? Eu vou falar sobre isso depois, tá? Aguarda um pouquinho aí, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, Saulo, ele fica cego em virtude daquele encontro com Jesus, e Ananias ele protesta diante daquilo. Mas a ordem foi clara e ela foi direta. Ananias ele não podia desobedecer ao Senhor, ele tinha que obedecer. E o Senhor Jesus Cristo então diz a partir do verso 15, e aí eu vou responder a pergunta do David.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E no caminho de Damasco, então, nessa aparição de Jesus, nesse encontro de Jesus com Saulo, ele fica cego. Nós temos que evitar uma espiritualização, mas acredito que aqui cabe, né, fazermos uma analogia, fazermos aqui uma espécie de ilustração. Não é? Por que Saulo ficou cego? Na verdade, a cegueira da qual Paulo, né, ou a cegueira que vai acometer a Paulo depois de ele ter esse encontro com Jesus, é apenas uma ilustração da sua própria vida. Né? Enquanto Saulo não estava convertido, ele era cego. E essa era a condição de todo homem, é a condição de todo homem que está longe de Cristo. Ele é cego, ele é incapaz de enxergar. Então, o Senhor Jesus Cristo apenas amplificou a sua cegueira, né? De uma cegueira espiritual para uma cegueira física, porque ele esteve impedido de enxergar por 3 dias. Né? Então aquilo era uma ilustração de como se encontrava Saulo. Mas a grande razão que o texto nos apresenta, e é o próprio Jesus quem fala isso, revela isso a Ananias, por que ele agiu daquela maneira com Saulo, por que ele deixou Saulo se enraivecer com a igreja, por que ele deixou Saulo perseguir a igreja naquele primeiro momento, por que ele permitiu que Saulo tomasse a autorização dos principais e fosse até Damasco, é porque Saulo era um vaso escolhido. E eu quero chamar sua atenção para esse versículo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Os comentaristas, quando falam desse versículo 15, eles falam aí da escolha de Saulo e eles enfatizam apenas o fato de que Saulo foi escolhido para a missão de levar o evangelho aos gentios. E eles fazem aqui uma distinção entre a escolha divina para a salvação e a escolha divina para uma função. E eles então dizem que o verso 15 está falando da escolha de Deus, que Deus fez, ou que Jesus fez de Saulo, para que ele fosse, né, um pregador do evangelho, ou que ele iniciasse ou realizasse o seu ministério entre os gentios. Eu acredito que há uma linha muito tênue aí que é muito difícil de estabelecer aonde começa a eleição para a salvação e a eleição para uma função. É claro que isso fica evidente em muitos casos, mas no caso de Saulo a gente sabe que tanto ele foi escolhido para a salvação, como ele foi escolhido para essa função. O fato é que ele foi escolhido para levar o nome de Jesus perante os reis e bem como aos filhos de Israel. Na medida em que o livro de Atos se desenvolve, nós vamos ver essa palavra de Jesus se cumprindo, quando Saulo ele vai comparecer perante as autoridades daquele tempo, quando Saulo comparece diante do rei Agripas, quando ele comparece diante do procônsul Paulo Sérgio, né, e quando ele apela para César com o objetivo de fazer a sua defesa e, consequentemente, pregar o evangelho em Roma. Então nós vemos as palavras de Jesus se confirmando no sentido de que Paulo ele foi realmente usado por Deus como instrumento para anunciar o evangelho aos poderosos daquele tempo, né? Ser uma testemunha de Jesus diante dos poderosos daquele tempo, pregar o evangelho aos gentios bem como ao povo. Mas eu queria dar um destaque aqui ao fato de que ele foi escolhido, né? E o verso 16 só complementa essa ideia dizendo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu queria chamar sua atenção para o fato de que Saulo, né, ele foi a pessoa certa para essa missão, para esse chamado de Deus. É claro que Deus ele é o Senhor da história e ele conduz as coisas como lhe apraz, como lhe agrada. E Deus estava conduzindo a vida de Saulo desde o início.
Saulo nasceu numa cidade muito importante daquele tempo, uma cidade cosmopolita, que era a cidade de Tarso. Então Saulo ele conhecia muito bem a cultura judaica, o ambiente judaico, né? Porque ele foi treinado em Jerusalém, ele nasceu numa cidade gentílica, a cidade de Tarso, mas ele foi enviado muito cedo para Jerusalém com o objetivo de estudar com um dos grandes teólogos do judaísmo daquele tempo, que era Gamaliel. Saulo, então, ele recebe todo o seu treinamento nas Escrituras dentro de uma perspectiva do farisaísmo. Então, ele dominava as Escrituras, compreendia as Escrituras, havia sido treinado para ser um fariseu. Mas Saulo, ele nasce numa cidade de mentalidade grega, então ele participava também desse mundo grego, ele conhecia a cultura helenística. Então Saulo era alguém que transitava nesses dois mundos. Ele conhecia tanto a cultura grega, como ele havia sido treinado no ambiente judaico. Ele havia aprendido aos pés de Gamaliel lá em Jerusalém. E a sua compreensão das Escrituras, a sua perspicácia, o treinamento que ele recebeu, a sua compreensão das Escrituras do Antigo Testamento foram de grande utilidade para que ele se tornasse aquele que propagou o Evangelho entre os gentios. Porque Saulo ele não apenas tinha uma mentalidade judaica, mas ele também tinha uma mentalidade helenista. E ele pôde então transmitir o Evangelho, a mensagem do Evangelho, as Escrituras do Antigo Testamento, numa linguagem em que o povo helenista pudesse compreender. E eu falo dos helenistas aqui me referindo ao povo de língua grega, aqueles que falavam grego, aqueles que viviam debaixo da cultura grega. Então Saulo foi esse homem que Deus usou, alguém que transitava nos dois mundos. Ele... Sim? Pode perguntar. Uma coisa interessante que... Oi? Pode falar. Não entendi. Pode falar. Uma coisa interessante que como Paulo ele já era sábio nas escrituras, porque quando ele tinha contato com os fariseus ele tinha uma grande sabedoria sobre a escritura, que tem um texto que fala que Paulo ele fica, parece que numa casa durante um tempo, e logo que ele sai ele já começa a pregar. É esse texto aqui, logo em seguida a gente vai ver isso, né? Então a gente vai ver nesse próprio texto. Mas eu quero ressaltar aqui o próprio treinamento de Saulo, né? Porque nós não podemos desprezar isso, tá? Deus ele foi usando toda essa formação rica que Saulo recebeu ao longo da sua vida, nascendo numa cidade embebida na cultura grega, indo para Jerusalém, aprender as Escrituras com Gamaliel, né? É claro que, como eu disse, os seus olhos ainda estavam fechados para compreender as Escrituras. A maneira como Saulo vai ler a Bíblia depois que ele tem esse encontro com Jesus vai ser totalmente diferente, porque agora ele tem uma chave de interpretação que lhe faltava antes, que faltava aos judeus daquela época. Era Jesus, tá? Então a compreensão de Saulo ela vai sendo amplificada e vai sendo corrigida a partir de Jesus Cristo. A partir do momento em que ele entende que Jesus é o Messias e que todas as Escrituras, a começar de Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas, falam acerca de Jesus, a sua compreensão das Escrituras vão sendo modificadas. A Bíblia vai se abrindo para ele, né? Então Saulo foi esse instrumento que foi usado por Deus para levar o Evangelho aos gentios. Mas ele também, nessa caminhada, iria aprender, né? Porque Jesus ia mostrar para ele o quanto ele ia sofrer por causa do nome de Jesus. Não entenda isso como sendo uma retaliação de Jesus, já que Paulo perseguiu, agora ele vai sofrer na pele o que é isso. Não podemos olhar dessa maneira, né? Os propósitos divinos a respeito de Saulo, eles são diferentes. O próprio Saulo vai testemunhar mais à frente na sua vida, quando ele escreve lá a carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele vai falar que
né? Deus permitiu que tudo isso acontecesse, o próprio Jesus permitiu que tudo isso acontecesse para o seu bem, era parte do seu treinamento, era parte do seu apostolado, mas fica evidente aqui que Saulo passaria por essas dificuldades. E aí o verso 17 vai dizer que Ananias então foi até o lugar onde Saulo estava, e chegando lá, ele encontra Saulo e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. É importante a gente olhar para isso e observar, por exemplo, a maneira como Deus foi conduzindo e trabalhando a vida de Saulo, né? Saulo, que era tão arrogante, Saulo que era tão cheio de si, ele agora se encontra cego na casa de um homem, né, judeu, e ele agora é alcançado por Jesus Cristo, e diante dessa situação ele tem que receber instruções. Ele vai para a cidade, fica ali esperando, aparece a ele Ananias, e eu quero frisar que o verso 17, quando Ananias se apresenta a Saulo, diz: Saulo, irmão, né? Essas palavras são muito significativas. É o reconhecimento de Ananias daquilo que Deus está fazendo na vida de Saulo, coisa que a igreja lá de Damasco ainda precisava fazer, coisa que a igreja de Jerusalém depois teve que fazer: reconhecer Saulo como um legítimo discípulo do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai observar aqui no texto que havia uma certa insegurança, uma certa desconfiança em relação ao fato da conversão de Saulo. Será que ele realmente estava convertido? Ou se isso era uma estratégia para se infiltrar no meio dos cristãos? E uma vez que ele se introduziu no meio dos cristãos, ele ia compreender como funcionava o cristianismo, conhecer os cristãos, ou seja, conhecer as redes dos cristãos e, após isso, prender os cristãos, tentar, de alguma forma, prejudicar os discípulos de Jesus. Essa era a desconfiança. Mas Ananias, ele vence isso daí, vai até Saulo e ora por ele e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui, o próprio Jesus. E ele então ora por Saulo, os seus olhos se abrem, Saulo é batizado em seguida, né? Provavelmente no mesmo local onde eles se encontravam. Eu não vou entrar aqui na polêmica, mas esse é um texto que nós usamos como uma inferência para o batismo por aspersão, uma vez que o texto, na leitura que se faz natural ao texto, uma leitura natural que se faz do texto, é que o batismo aconteceu naquele lugar, na casa onde Saulo estava hospedado. Consequentemente, então, não foi feito um batismo por imersão, né? Então nós deduzimos aqui que houve o batismo por aspersão. E Saulo então comeu e ficou fortalecido. E ele passou alguns dias em Damasco. E aí o verso 20 continua dizendo: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E essa mensagem que Saulo começa a pregar é uma mensagem muito desafiadora, tá? Porque ele não apenas está agora do lado do inimigo, ou daqueles que eram reputados pelas autoridades judaicas como sendo inimigos, os seguidores de Jesus. Mas ele está afirmando que Jesus é o Filho de Deus. É uma mensagem, para os padrões da época, considerada como uma blasfêmia. E aqueles que ouviam Paulo pregando ficaram atônitos, como diz o verso de número 21. E diziam: não é esse aquele que veio de Jerusalém para cá justamente para prender os cristãos, os discípulos de Jesus? Como é que ele está agora falando acerca de Jesus? Como é que ele está agora ligado aos discípulos de Jesus aqui na cidade, né? E como consequência disso, as pessoas ficaram divididas e confusas. O que está acontecendo, né? Será que Saulo está usando de estratégia? Será que ele mudou mesmo de lado? O que realmente aconteceu, né? E ele passou muitos dias ali e passou diversos
e entrava nas sinagogas anunciando e falando acerca de Jesus. O verso 22 diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não apenas falava, mas ele apresentava, argumentava com base nas Escrituras, mostrava através das Escrituras que Jesus Cristo é aquele que cumpre, né, a condição de Messias. Sim, David. O texto não fala, né, qual motivo as pessoas começaram a perseguir Paulo, né? Provavelmente é porque eles ficavam com medo, porque Paulo ia perseguir eles, né? Não. O texto ele diz, as pessoas começaram a perseguir, e não foram as pessoas, foram os judeus de Jerusalém, passaram a perseguir Saulo justamente porque ele começou a pregar Jesus, né? E porque a pregação de Saulo começou a dar resultado. E isso aconteceu também em Jerusalém com os discípulos. Na medida em que os discípulos e os apóstolos pregaram acerca de Jesus e as pessoas deram ouvidos, as autoridades judaicas começaram a perseguir os cristãos. A mesma coisa acontece também em Damasco com Saulo. Na medida em que ele começa a pregar e a anunciar que Jesus é o Cristo, as autoridades judaicas começam a se preocupar e eles querem silenciar Saulo. Tá? Tanto é que diz o texto: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Aqui são os judeus fariseus, os judeus ligados à seita dos saduceus, ou seja, aqueles mesmos que mataram a Jesus, aqueles mesmos que perseguiram os discípulos e os apóstolos e que estavam espalhados, né, por todo o mundo daquela época e que estavam também em Damasco. E como consequência, então, esses se incomodaram com Saulo e resolveram, então, tirar sua vida. Mas o verso 24 diz que esse plano foi descoberto pelos discípulos que moravam em Damasco. E eles, então, buscaram uma ocasião para mandar Saulo em segurança para fora da cidade. E o texto diz que eles esperaram a noite chegar, o verso 25, tomaram a Saulo à noite e colocaram no cesto e desceram pela muralha. E dali Saulo vai para Jerusalém. E um detalhe que não fica claro aqui, mas se você já leu o livro de Gálatas, porque no livro de Gálatas Paulo vai falar sobre esse momento aqui. Saulo ele ficou mais ou menos 3 anos vivendo em Damasco e no deserto, organizando a sua cabeça, organizando as suas ideias, compreendendo as Escrituras. Esses 3 anos foram o seminário de Saulo, né? Ele passou 3 anos entre Damasco e o deserto. Ele vai falar isso lá em Gálatas. Eu vou até abrir o texto aqui para a gente conferir aí, não ficar somente naquilo que eu estou falando. Capítulo 1, a partir do verso de número 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém. Então, ele ficou em um espaço de 3 anos, não se sabe se 3 anos completos ou se episódios de anos, né? 1 ano completo, metade de 1 ano, enfim. Ele ficou durante esse período ali alinhando a sua mente, a sua cabeça, compreendendo as Escrituras. Tudo começou a ser diferente para Saulo a partir de agora, já que ele estava lendo as Escrituras a partir de Jesus. Então ele começa a compreender, né, que as Escrituras falam acerca de Jesus. Ele consegue enxergar Jesus nos tipos do Antigo Testamento. É nesse período então que toda a doutrina de Saulo vai sendo formada, a sua compreensão das Escrituras vai sendo alargada e a sua compreensão da justificação pela fé vai sendo consolidada, né? Ele vai compreendendo que a salvação ela não se dá por obra humana,
ela não se dá por justiça própria, como acreditavam os fariseus, não é por bondade, não é por esforço ou mérito que a salvação é conquistada, mas a salvação ela foi conquistada para o crente, para aquele que crê em Jesus. É a fé na obra de Jesus realizada na cruz do Calvário que vai trazer a salvação. Então, Saulo ele vai sendo formado durante esses 3 anos. É claro que o texto diz que imediatamente Saulo começou a pregar. É claro, mesmo com pouca informação acerca de Jesus, mesmo ainda não tendo uma compreensão tão alargada acerca de Jesus, eu quero insistir, Saulo era alguém que dominava as Escrituras. Era alguém que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, né? Saulo foi treinado para isso. Ele era um fariseu. Ele compreendia muito bem as Escrituras dentro da perspectiva dos fariseus. Mas agora a sua mente ela foi transformada. Paulo nasce de novo. E ele nasce de novo por meio de Jesus. E ele começa a enxergar todas as coisas a partir de Jesus. Então a sua compreensão, a maneira como ele lê a Bíblia se altera. E ele então começa a falar sobre essa novidade na sua vida. E ele começa a mostrar que Jesus é aquele que realmente cumpre as profecias messiânicas, como a gente vai ver. Mas ele passa um período de 3 anos em Damasco e no deserto da Arábia, organizando a sua vida. E só depois é que ele vai para Jerusalém. Por isso que o texto aqui ele é bem condensado, ele não dá essas informações. Mas quando nós lemos Gálatas, a gente vai descobrir isso. Gálatas 1, do verso 16, verso 15 ao 17. E o verso 26 do capítulo 9, que é o texto que nós estamos lendo aqui em Atos, vai falar que Paulo chega a Jerusalém. E ele chega a Jerusalém e procura justamente os irmãos, os discípulos que haviam lá em Jerusalém. Mas o verso 26 diz, todos temiam, não acreditando que ele fosse discípulos. E era natural, irmãos. Há 3 anos atrás, Saulo tinha saído de Jerusalém, participou da perseguição em Jerusalém, consentiu na morte de Estevão, né, fazendo assim essa retrospectiva. Saulo consentiu na morte de Estevão, participou da perseguição e saiu 3 anos atrás de Jerusalém para ir a Damasco. Com que objetivo? Prender os cristãos. Depois de 3 anos ele volta dizendo que é cristão, dizendo que é um discípulo de Jesus. Era natural que os irmãos ficassem cismados, né? Ficassem com o alerta ligado em relação a Saulo. E muitos não acreditavam que ele houvesse realmente se convertido, né? Que ele houvesse sido alcançado pelo Evangelho. Acreditavam que isso era uma estratégia de Saulo, como eu já falei, para se infiltrar no meio dos cristãos e assim conquistar mais informações, ganhar mais terreno, para que ele pudesse cumprir com o seu objetivo. Mas uma pessoa que já apareceu no texto de Lucas, né, um pouquinho antes lá, no capítulo de número 5, né, no capítulo 4, do verso 36 ao 37, ele aparece de novo. Uma figura que já havia sido apresentada lá no capítulo 4 como um sinônimo de uma pessoa generosa, como sinônimo de uma pessoa amorosa, como sinônimo de uma pessoa encorajadora. Quem é essa pessoa? Barnabé. Verso 27 diz, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então essa figura maravilhosa, né, que é o filho da consolação, esse Barnabé, ele, enquanto os outros estavam com medo de Saulo, ele toma Saulo pela mão e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tá? E Barnabé, então, é o responsável por tomar Paulo pela mão e o introduzir no meio da igreja. Tá? E ele também começa a pregar em Jerusalém. O verso 28 fala, estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então Paulo, desde muito cedo, foi uma figura controversa, né? No judaísmo, ele era controverso porque ele queria acabar com os cristãos,
com os discípulos de Jesus. Agora que ele se torna um cristão, um discípulo de Jesus, ele quer pregar para todos, ele quer mostrar a todos que Jesus é aquele que cumpre as profecias, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E ele então fala com helenistas, que são judeus que falavam grego, que foram nascidos dentro da cultura grega, e ele também fala aos naturais de Jerusalém, e como consequência ele também tem que sair de Jerusalém. O verso 30 diz: tendo porém chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia. Então ele volta para sua cidade natal. Sim. E as caras dos fariseus, e como é que os fariseus ficaram depois sabendo que um deles se converteu a Cristo? Não fala, né? Não fala, mas a gente pode imaginar, né? A gente pode pensar como eles ficaram, né? Isso acontece com qualquer pessoa que foi ligada a uma religião e ela muda, tá? Nós temos o nosso Saulo também, né? No presbiterianismo, o padre José Manuel da Conceição, que dá o nome, inclusive, ao seminário aqui em São Paulo, onde eu fui formado e outros pastores também foram formados. O José Manuel da Conceição, ele era padre católico e ele sai da Igreja Católica e se torna protestante, né? É o primeiro protestante, o primeiro pastor brasileiro, né, que foi ordenado aqui no Brasil pelos presbiterianos. E José Manuel da Conceição também enfrentou oposição, né? Enfrentou a excomunhão, enfrentou uma sentença de excomunhão feita pelo bispo aqui de São Paulo, na ocasião, e enfrentou todo o ódio da igreja daquele tempo, de todas aquelas pessoas que estavam ligadas ao cristianismo. E Saulo também, ele enfrenta o ódio dessas pessoas. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo seguinte. Lucas, ele vai fazer, como eu já tinha dito, né? Ele sempre faz um resumo de como estava a igreja naquele tempo. Lembre-se que ele começa essa sessão falando sobre a perseguição. E ele conclui no verso 31 dizendo que depois disso tudo, e aí já se passaram 3, 4 anos, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito crescia em número. Alguns comentaristas chamam a atenção para o fato de que nesse momento estavam acontecendo algumas transições, né, no Império, e esse momento aqui relatado por Lucas, né, combina muito bem com essa transição que estava acontecendo no Império naquele tempo, né? Havia algumas mudanças acontecendo e, como consequência disso, né, os cristãos eles gozaram de uma relativa paz, tá? Por exemplo, em Damasco, o rei que governava em Damasco, ele havia sido deposto, né? Nesse mesmo período, houve uma troca também de comando, né, na região da Palestina, tá? Foi mudando aí o comando romano naquela região, então, como consequência, houve aí uma certa paz, né, um período de paz para os cristãos, tá? E Lucas então encerra essa narrativa. E aí ele vai falar de novo sobre Pedro. E é a última narrativa que nós encontramos no livro de Atos acerca de Pedro, tá? O que nós encontramos aqui do verso 32 do capítulo 9 até o capítulo 10, 10 e 11, compõem aí as últimas narrativas acerca de Pedro, né, que estão aqui registradas no livro de Atos. Capítulo 9, 10, 11 e 12 vão falar aí sobre Pedro, e depois disso esse personagem não é mais mencionado. E o que o texto fala acerca de Pedro? Bem, alguns comentaristas falam, a partir do verso 32, eu vou fazer a leitura aqui do texto: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor.
Alguns comentaristas vão fazer uma ligação aqui desse relato, que começa no verso 32, com aquilo que está acontecendo no capítulo 8, né? Então essa apresentação de Saulo aqui é um interlúdio, mas o que na verdade seria uma sequência é o capítulo 8, quando nós temos lá a conversão dos samaritanos, o ministério de Filipe, inclusive como consequência o Pedro e João eles são mandados a Samaria, né? E Pedro então ele começa a percorrer aquela região, visitando as igrejas, visitando os irmãos, aos discípulos que haviam naquele período. E ele então desce até a cidade de Lida, né? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Veja essa expressão, os santos, né? Que vai ser uma expressão muito usada para se referir aos discípulos de Jesus que viviam em Jerusalém, né? E viviam na Palestina. São judeus que se tornaram cristãos. E esses discípulos estavam lá na cidade de Lida. E quando Pedro chega ali, ele ouve falar de um irmão que se chamava Enéas, que há 8 anos estava deitado numa cama com paralisia. E quando Pedro encontrou com esse homem, no verso 34 diz, Pedro diz: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, né, que esse é o segundo episódio narrado por Lucas de uma cura realizada por Pedro de alguém que sofria de paralisia. O primeiro está lá no capítulo 4, que fala sobre o paralítico que ficava à porta do templo, né? A porta formosa do templo. E agora é um homem chamado Enéas, um discípulo de Jesus, e ele então cura Enéas. E aí a gente lembra do que Jesus disse: olha, quando eu for, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, tá? Muito se discute se os discípulos e os apóstolos fizeram obras maiores do que as de Jesus. Eu não entro nesse mérito, mas eu entendo que eles continuaram o ministério de Jesus, porque Pedro deixa muito claro, tanto na cura do paralítico da porta formosa do templo, como aqui, que ele não tem poder algum para realizar cura. Ele diz, em nome de Jesus. Percebe? Enéas, Jesus Cristo te cura. Ou seja, não sou eu, Pedro, não é virtude minha, não é poder meu, mas é Jesus quem te cura. E a fama de Pedro corre pela cidade, né? Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, e os quais se converteram ao Senhor, né? Aquela cura serviu ao propósito de Deus de abrir os corações das pessoas para a mensagem do Evangelho. E como consequência, então, os habitantes daquela região foram alcançados pelo Evangelho. Mas a notícia não fica somente em Lida, né? Ele percorre toda a planície ali de Sarona. Inclusive, chega na cidade de Jope, que é justamente onde, se vocês são bons de Antigo Testamento, né, vão lembrar que Jope é justamente o lugar onde Jonas toma o barco. Lembram? Ele pega o barco em Jope e vai para Tarsis, ou tenta chegar em Tarsis, né? No meio do caminho uma coisa muda. Havia então em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então veja o segundo milagre aqui realizado por Pedro nessa narrativa, e foi a ressurreição de uma discípula chamada Tabita, né, que o nome traduzido significa Dorcas. E a gente olha para esse episódio, antes da gente falar do feito de Pedro, vamos olhar aqui para as características que o texto nos apresenta dessa irmã, que a morte dela foi muito sentida pela igreja, porque era uma irmã muito piedosa, que tinha um trabalho social com as viúvas da cidade. Ela, né, diz aqui o texto que ela, quando Pedro chega lá no local onde ela estava, os irmãos estavam, né, todos sentidos com a sua morte, e as viúvas se cercaram, né, cercaram a Pedro e choravam, mostrando a ele as túnicas e vestidos que Dorcas fazia enquanto estava com elas, né? Era aquela irmã, parece aquela irmã da SAF, né, nas igrejas que tem lá, que trabalha com artesanato, né? Quem é da igreja vai entender o que eu estou falando, que trabalha com artesanato, que movimenta as outras irmãs, que faz aquele trabalho com as irmãs, no caso aqui com as viúvas, né? E isso, a morte dela foi muito sentida, foi muito pesarosa para os irmãos lá da igreja de Jope, né? Os discípulos de Jope. E eles então pediram para que Pedro fosse até eles e tentaram, né, de alguma maneira sensibilizar Pedro com aquela situação, dizendo assim: olha, Pedro, ela é muito importante para nós, ela é muito querida, ela é uma irmã muito ativa na igreja, né, que olha aqui o trabalho que ela realizava com as viúvas aqui da região, as viúvas da igreja. E Pedro então pede que todos saiam, fecha a porta, ora de joelhos e, né, ordena: Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos e ela então renasce. Ela volta à vida, né? Algo maravilhoso, né? A gente vê o poder de Deus se manifestando através dos discípulos, confirmando aquilo que Jesus Cristo havia dito. Eles vão receber poder, eles vão pisar serpentes e escorpiões, eles vão anunciar o evangelho, né, e os sinais vão seguir aos que creem, né? Sim? Mas esse texto é muito banalizado hoje por muitas ações de muitas igrejas que vivem por aí. Isso, é verdade. Muitas igrejas acabam banalizando isso, né? E tornando isso uma coisa... aquilo que é extraordinário se torna ordinário, né? Podemos dizer assim. Mas nós precisamos entender o texto no seu sentido, né, no seu contexto, da maneira como ele foi colocado aqui no texto bíblico, né, a narrativa como ela foi colocada no texto bíblico. E a nossa atenção aqui é para esse grande feito que era realizado, não para demonstrar o poder de Pedro, né, a figura de Pedro aqui ela é de menos importância, mas para mostrar que os sinais confirmavam o ministério dos apóstolos, que eles haviam recebido o selo divino, a aprovação divina para realizar o seu ministério. E isso, né, contribuiu para que o evangelho pudesse ser difundido, né, ampliado nessas regiões. O texto termina dizendo que muitas pessoas creram no Senhor Jesus depois desse milagre que foi realizado. Não creram por causa do milagre, mas o milagre criou a condição, a atmosfera para que essas pessoas pudessem ouvir o evangelho, né? Foi a porta que Deus abriu para que o evangelho pudesse chegar no coração dessas pessoas, tá? Nós não devemos pensar no milagre como sendo o fim em si mesmo, que é o que acontece por aí. Muitas igrejas usam o milagre como um fim em si mesmo, quando na verdade os discípulos e apóstolos usaram os milagres como sendo um meio, né? Um meio para que o evangelho pudesse chegar no coração das pessoas, para que o evangelho pudesse transformar a vida das pessoas, né? A realização do milagre, pela realização do milagre, nunca foi o objetivo deles, nem tampouco do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o milagre sempre foi um instrumento, uma porta que Deus abria no coração das pessoas para que o evangelho pudesse passar. E essa é a maneira como Lucas nos apresenta
os milagres que foram realizados por Jesus. Assim, meus irmãos, nós concluímos o capítulo de número 9, que começa falando sobre Saulo e sua conversão, e que termina com uma narrativa acerca de Pedro. Essa narrativa sobre Pedro ela vai continuar no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12. E aí no capítulo 12 a gente se despede desse personagem tão importante que a gente já conhece desde os evangelhos. E a partir do capítulo 13, então Lucas ele vai se concentrar na pregação do evangelho aos confins da terra. Como aquele último passo do versículo 8 de Atos 1, né? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como isso foi cumprido, né? Através de que meios, de que instrumentos humanos, quais os instrumentos humanos foram usados por Deus para que o nome de Cristo fosse conhecido entre os gentios. E aí a gente vai ver a partir do capítulo 13 a figura de Saulo, que é justamente aquele que inicia o capítulo 9, sobre quem nós lemos acerca da sua conversão, de como Deus o escolheu, como Deus o tratou, como ele foi lapidado por Deus durante esse período para que ele pudesse ser o apóstolo aos gentios, para que ele fosse aquele que abrisse aos gentios a porta da salvação, né? E aí, consequentemente, para que o evangelho tornasse, né, ou para que o evangelho fosse pregado pelo mundo todo, ou se tornasse um evangelho universal. E eu não falo aqui, não me referindo a uma igreja e nem ao universalismo, mas eu falo no sentido de alcançar toda a terra, né? toda a superfície da terra, tá? Então, eu agradeço aí aos queridos que participaram desta transmissão. Vejo alguns irmãos aqui no Facebook mandando mensagem, acenos, a nossa querida irmã Essi, o Gabriel Acioli, nosso querido irmão também, ali da igreja presbiteriana do Tabuão, a nossa irmã Elizabeth está com a gente, os demais irmãos da igreja que eu vejo também, vejo Marcos, vejo Abival, vejo Edna, vejo David, vejo vários irmãos aí participando dessa transmissão conosco. Também vejo alguns queridos lá do Ceará. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É muito oportuno, nos dá uma alegria muito grande, melhor dizendo, poder contar com os irmãos nessa transmissão, de ter vocês aí participando conosco. Os irmãos da igreja também têm participado conosco aqui pela plataforma Jitsi. Alguns irmãos perguntam, eu respondo. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. É uma alegria imensa nesses tempos de isolamento poder ver a carinha de vocês aí, mesmo que pelo Facebook ou pelo Jitsi. Que Deus esteja abençoando a vida de todos, tá? Eu quero encerrar essa transmissão fazendo uma oração, pedindo a graça de Deus sobre a vida de todos nós. Então feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo, nós somos gratos porque podemos estudar a Tua Palavra, podemos passar esse momento juntos, interagindo e aprendendo a Tua Palavra, aprendendo as Escrituras Sagradas, podendo, ó Deus, ter esse momento de instrução que é tão precioso e valioso para as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá esses meios, de modo que a Tua Palavra ela tem sido pregada, tem sido anunciada e os irmãos têm sido alimentados. Nós Te louvamos por isso, porque o Senhor não nos deixa sós, desamparados, mas o Senhor tem nos visitado com a Tua presença e tem nos permitido, ó Deus, esses momentos que, creio eu, são para edificação e para o nosso fortalecimento. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus, que andam nos Teus caminhos, que o Senhor esteja olhando por eles a cada instante, que a Tua mão esteja sobre eles, que a Tua luz resplandeça sobre eles, que o Teu rosto, ó Deus, brilhe em favor dos Teus filhos e que o Senhor conceda ao nosso país, ó Deus, uma saída rápida dessa pandemia em que o mundo se encontra, que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe os seus governantes, para que encontremos soluções para sairmos
deste momento difícil, de dificuldade que enfrentamos, que possamos, ó Deus, retomar nossas vidas. Ó Deus, esteja com aqueles que estão agora no leito de hospital, sofrendo com essa enfermidade, que eles possam, ó Deus, recuperar a saúde, que eles possam ser trazidos da morte para a vida, Pai. As situações muito difíceis que aos olhos humanos são insolúveis, mas nós cremos, ó Deus, no Teu poder e sabemos que o Senhor pode trazer a vida aqueles casos que são difíceis e impossíveis aos olhos humanos. Que o Senhor então haja com a Tua misericórdia em favor dessas pessoas e mostre, ó Deus, o Teu Evangelho com todo o seu vigor, com toda a sua força em nosso país e nesse mundo. Ó Deus, nós queremos que essa é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá e nós queremos aproveitar as redes sociais, o Facebook, tudo aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição para que o Teu nome seja glorificado e conhecido entre os homens. Nós Te louvamos por tudo e pedimos a Tua bênção, pedimos uma boa noite, que o Senhor restaure as nossas vidas e cuide de nós, nos livrando de todo mal. Tudo isso pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu me despeço dos amigos e irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Lembrando a vocês que no domingo nós temos a transmissão da mensagem pastoral a partir das 18 horas. Então, se você nos acompanhou hoje, está convidado para domingo às 18 horas acompanhar a nossa transmissão da mensagem da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Amém.